Muito obrigado, foi um prazer estar convosco. Sentimos que a alma alentejana também estava um bocadinho desse lado. Muito obrigado. Muito boa noite e boa continuação dos trabalhos. Muito obrigado a todos, obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado desta primeira parte. Agora vamos continuar com o património imaterial e queria agradecer muito ao engenheiro Sevinato Pinto ter aceito o nosso convite para apresentar o livro do meu querido amigo Zé Navarro de Andrade e tem a palavra, Sr. Queria também dar-vos um abraço à família Falcão pelo momento menos agradável que estão a passar neste momento em relação à preocupação que têm pelo vosso familiar, mas que certamente dentro de pouco tempo tudo se normalizará, se Deus quiser. Se houver oportunidade, queria-vos explicar que a razão pela qual eu estou aqui a apresentar este livro, uma vez que não conhecia o autor, conheci-o há meia hora atrás, mas, claro, quando se lê um livro pelo menos uma vez e meia, como eu o li, fica-se a conhecer vários aspectos que o autor não consegue disfarçar, a sua sensibilidade, etc. E já é bastante para quem não o conhecia. Mas a razão principal é porque o meu amigo António Araújo, que é uma pessoa por quem eu tenho imensa consideração, me telefonou aqui há um mês e pouco, dizer-me que há um livro da Fundação que vai ser apresentado e que eu acho que tem alguma coisa a ver consigo e gostava que o apresentasse. E eu nem sequer lhe perguntei mais nada. Ele certamente disse-me mais coisas, mas eu já não ouvi, disse sim senhora, com certeza e tal. Não me enganei, na medida em que, ao ler o livro, realmente confirmei que os critérios de qualidade do meu amigo António Araújo, que é, como sabem, o diretor diga lá, das publicações. Sim, dito de outra maneira, certo? Diretor das publicações. Diretor das publicações da Fundação. Tenho a certeza sempre do seu alto critério e também da Fundação, de maneira que sabia o que vinha. O que eu não esperava era, ao lê-lo, que fosse, enfim, descobrindo toda uma família que eu conheço alguns elementos. E isso foi muito agradável para mim. Conheci o primeiro grande protagonista, o Zé, felizmente conheci-o ainda e, digamos, não direi bem, mas razoavelmente, o suficiente para ficar com admiração por ele. E conheci melhor o Dom Manuel Falcão, bispo da minha diocese, e, portanto, foi uma pessoa que, como todos sabemos, era um vulto muito particular no Alentejo, onde ele teve muitos anos, e onde ele acabou por ficar, em Beja, e que era, de facto, um vulto cultural e moral de grande dimensão. E conheci melhor agora o Zé Maria Falcão, digamos assim. Há aqui muitos herdeiros, mas o Zé Maria Falcão aparece no livro Terra Firme como, digamos assim, o herdeiro que atualmente toca para a frente a propriedade. Conheci também a Torre de Figueiras e há 2 anos, salvo erro, estivemos lá com a Ministra da Agricultura, foi lá exatamente, fomos lá ver uma máquina experimental, curiosamente, tudo isto faz sentido, uma máquina experimental, também já uma evolução, se pretende, uma máquina experimental de apanha de azeitona, e conheci muito vagamente a herdade e, portanto, um bocadinho da herdade. O livro é muito bonito, é muito bem escrito, lê-se de uma assentada, como se costuma dizer. Não sei quanto tempo demora. A primeira vez leio sempre o livro atravessado durante meia hora e depois vou então saboreá-lo. Costuma ser assim. Há muitos que não saboreiam. Para aquela meia hora dá-me logo uma indicação que não vale a pena estar a perder tempo. Neste caso, não só tive que o perder, como na realidade mereceu a pena perdê-lo. Começa pelo título. Terra Firme é um título realmente muito, muito apropriado para o livro. Terra Firme é um título que eu gostaria de ter sido eu a descobri-lo, porque na realidade trata-se aqui de muita coisa nesta Terra Firme. Trata-se desde logo de pelo menos 4 dimensões: a família,
A família, eu digo Falcão, mas acho que há muitas famílias misturadas neste Falcão, e como sempre acontece. A família, o Alentejo e Monforte, a herdade e a agricultura, se quiserem, a agricultura e a herdade. E, portanto, essas 4 dimensões estão permanentes. E há uma dimensão transversal no livro, que é uma atitude face à vida. É essa atitude que eu acho muito importante salvar como um elemento que passa horizontalmente em tudo o que é dito neste livro, que é um exemplo. Quanto à família, trata-se de uma família ilustre, mas não é pretendente dizer que são mais do que nós aqui na plateia, mas é uma família ilustre, mas é ilustre pelo seu mérito, é ilustre pela sua educação moral, pela atitude e comportamento, pelo menos das pessoas que eu conheço, e não apenas pelo espírito de nobreza que possa ter. Como já disse, conheci o engenheiro José Falcão, de uma parte da sua obra, que é o primeiro protagonista, e conheci, e hoje esta vez conheci mais uma data deles, incluindo os associados. Exato. Os agregados. É uma história que seria uma pena se não fosse contada. De facto, se não, estas coisas de escrever um livro têm esta graça, porque na realidade, se esta história não fosse contada, perdia-se no tempo. Quando muito passava por algumas gerações e perdia-se no tempo, e agora nós ficámos a saber uma série de outras coisas muito curiosas. E o autor conta de uma forma primorosa, a meu ver, com uma excelente conjugação entre erudição e rigor histórico, entre erudição e agricultura, que não é fácil de conciliar, na medida em que a agricultura, o traço mais importante é a simplicidade, quer dizer, a simplicidade das pessoas, o significado das coisas, e o autor consegue conciliar muito bem essas duas dimensões, a dimensão de si próprio, que no fundo pretende contar a história com alguma erudição. É a história de um homem singular, oriundo de uma família tão bem singular, muito austera, possuidora de um vasto património rural, mas absentista. Não sei se estou a cometer alguma irregularidade histórica, mas pareceu-me que seria até então relativamente absentista. E é dito aqui toda a vida, Manuel e João, que são para os nossos familiares, que são a geração acima do Zé. Zé é o engenheiro José Maria Falcão. É o engenheiro José Falcão, não é o engenheiro José Maria, então nós chegámos a ti. Toda a vida, Manuel e João, e bastantes mais, os manos religiosos, bastante mais os manos religiosos, viveram na formalidade que ainda cumprisse a praxe dos primórdios da contraforma, ambos muito adversos da ostentação, da enorme riqueza que juntam. Por serem morigerados, nada dilapidaram, mas também por serem reticentes, eu vejo mal. Um dos defeitos da Fundação é que faz umas letrinhas muito pequeninas. Acabei tudo. Não sei porque é que quer poupar. Mas nada dilapidaram, mas também por serem reticentes dos estreitos da modernidade, nunca se inquietaram em prosperar para a agricultura. Esta questão da âncora é importante na medida em que eu estou perfeitamente convencido que a constituição de uma família, como foi aquela que o José foi constituído com a Teresa, é muito importante para ser possível tudo aquilo que ele fez e o ano que deu, etc. E, portanto, meteram-se os dois numa aventura de vida, uma aventura sem retorno. Numa grande propriedade da família que representava para o Zé uma opção. O comportamento do engenheiro Falcão fez com que houvesse muitas dúvidas sobre se iria ser ou não ocupada a herdade de Torres de Figueiras. E o facto é que a herdade foi poupada à ocupação, como se dizia na altura, e eu tenho aqui uma nota sobre a razão pela qual ela foi ocupada. Os velhos trabalhadores da Torre de Figueiras, a quem ele se expunha diariamente à hora de ferrar o trabalho, ainda hoje guardam memória de um patrão sem estados de alma, tão tenaz como probo,
reservada, embora ausente, com uma noção estrita do dever, tanto para os assalariados como para si próprio, capaz de providenciar a dureza da terra com sincera caridade cristã, num tempo em que esta forma de bálsamo social, que hoje julgamos paternalista, ainda não era discutível e nem sequer era universal. Há muitas passagens destas que, de facto, nos fazem, numa segunda leitura, apreciar este livro de maneira como eu o apreciei. Arrefecido o fervor revolucionário, com a entrada na CEE, abre-se um novo capítulo neste livro, a que o autor chama Alentejo Verde e que saúda como o grande transformador do Alentejo e que na realidade tem razão, desculpa eu dizer tem razão, mas não sou juiz dessas coisas, mas na realidade é verdade tudo o que diz em relação a isto e também em relação às críticas que faz sobre alguns desnortes intercalares, digamos assim, fala dos anos 90. Eu não seria tão exagerado nesta história do genocídio, porque o meu amigo fala de uma zona do Alto Alentejo, não se passou o mesmo no Baixo Alentejo, é uma particularidade daquela sub-região, digamos assim. Tinha que defender o meu Baixo Alentejo, não vinha para aqui agora a dizer. O livro descreve como foi esse período, como é que o engenheiro Falcão e os seus sucessores têm aproveitado excepcionalmente bem e as apostas que têm feito ao longo do tempo nestas oportunidades surgidas da União Europeia. Eu não sei se estou a falar demais ou se... Não. Quando aqui não sei se foi ano passado, foi há 2 anos que foi lá a Ministra da Agricultura e que o Zé Maria fez uma exposição e a diferença entre a exposição de Zé Maria e as muitas exposições que eu tenho ouvido serem feitas neste tipo de ocasiões é que o Zé Maria contou realmente o que é que em cada oportunidade iam fazendo. Iam abrindo uma nova barragem, iam pondo mais um pivô, iam fazendo assim. Mas disse-o sem vergonha. O que a gente ouve na maioria dos empresários é eu fiz isto, eu fiz aquilo, dá a impressão que não houve apoios, não houve nada. E o Zé Maria estava, no fundo, mostrava de onde é que vinha uma parte da força motora, digamos assim, em relação a cada um dos investimentos que foram feitos, e foram muitos até agora e vão continuar a ser, na herdade de Torre das Figueiras. É depois descrita a passagem ao Zé Maria, seu filho, e a forma aplicada, racional, inteligente e moderna com que este e os outros familiares gerem atualmente a herdade e que é descrita, aliás, com extremo rigor cada uma das suas atividades. É uma das outras partes do livro encantadora. Para quem não é agricultor, para quem não é um homem licenciado em filosofia e pelo que eu vi tem feito tudo menos agricultar, na realidade descrever a forma como cada atividade é desenvolvida ao longo de um ano é extraordinário e da maneira como o faz, porque ele faz os enquadramentos, ele faz a descrição técnica e económica de cada atividade e eu realmente não deixou de me intrigar durante toda a leitura do livro foi como é que um homem assim conseguia descrever com um pormenor destes tudo o que lá está no livro. E a incerteza da atividade agrícola, digamos assim, também vem muito, muito bem contada em tudo isto. Isto levava a uma pergunta permanente durante a leitura, mas quem é este homem? Quem é que o está aqui por trás dele? Quem é que o está a ajudar, digamos assim? Na parte mais do namoro do Zé, do casamento do Zé, das razões, isso admito que tenha sido ou a sua sogra ou uma tia, como há bocado disse, que teriam sido as pessoas, os inspiradores dessa tal questão, porque era impossível que o meu amigo tivesse estado lá. Ainda não estava. Em relação à parte agrícola, percebi depois no fim, na medida em que a descrição que faz e o agradecimento sincero que faz a uma série de pessoas, percebi onde é que tinha ido beber as informações, que são de facto de uma grande... Falo como técnico, e muitos outros que aqui estão, pessoas que conhecem da agricultura, sabem perfeitamente. Eu destaco neste livro as pinceladas de erudição, mas de uma forma simples e encantadora. Destaco o amor à terra de toda esta família e dos seus descendentes, a seriedade do comportamento, a sua tenacidade e motivação, o seu apreço pela inovação. Destaco as contribuições pioneiras para o desenvolvimento da agricultura portuguesa, que é uma questão importante, pelo menos naquela zona. É dito que nessa altura houve uma renovação grande na mecanização
agrícola em todo o Alentejo, em todo o país, diria, mas na realidade, naquela zona foi muito importante a inovação introduzida pelo engenheiro Falcão. Destaco o Alentejo e a região de Monforte, aqui também tão bem descrita. Peço-vos desculpa, mas já agora também vos lerei uma passagem sobre Monforte, que eu acho uma maravilha que todos conhecemos o Alentejo, sabemos, ainda outro dia fui a um casamento e nem sequer sou de me deitar tarde e passei por Elvas, de uma ponta à outra, e nunca encontrei ninguém, absolutamente ninguém que me dissesse onde era o hotel. E tive que ir a uma via, de repente salvei-me, porque via às tantas, a minha mulher já estava inquietada, e de repente vi uma placa a dizer polícia. Fui ter com a polícia, que também estava lá no recato, lá numa zona esquisita, veio ter comigo e que me disse como é que eu podia, porque realmente o Alentejo tem isto, mas não é só o Alentejo, as pessoas vão para a televisão e fogem de coisa. Entrando em Monforte depois das 10 da noite, corre-se o risco de percorrer a vila do princípio ao fim sem deparar com viva alma. Alguém mais sugestionável pelo imaginário fantástico tem como se crer transladado para outra dimensão da realidade, uma zona em que um misterioso cataclismo extinguiu a humanidade, preservando contudo os seus vestígios. Acho fantástico, acho isto uma coisa extraordinária. Mas mais uma vez, foi à sorte, coisas destas aparecem permanentemente no livro. Destaco, para terminar, o exemplo principal que ressalta do livro, o amor à terra, como já disse, mas também o dever, a obrigação que todos temos de tratar a terra com dedicação, com racionalidade e com inteligência, quando temos a sorte ou o mérito de a possuir, não a inteligência, mas a terra. O valor social da terra implica uma grande responsabilidade a quem a possui e que a deve usar para o bem comum. Infelizmente, no nosso país, nem sempre é assim, como todos sabemos. Apesar de algumas alterações importantes que têm ocorrido nos últimos tempos, pela positiva, eu estou convencido que se todas as famílias possuem ativos, às vezes ativos agrícolas, às vezes muito importantes, se empenhassem a respeitar as suas heranças, dedicando-lhes a atenção e o esforço que deveriam construir uma obrigação, ou constituir uma obrigação, a agricultura portuguesa estava seguramente diferente e para melhor. Tenho a sensação que muitos proprietários que não são, nem querem ser agricultores, se lessem este livro ficariam envergonhados e talvez modificassem a passividade do seu comportamento. Por tudo isto, quero dar, em primeiro lugar, um grande abraço à família Falcão. Por serem terra firme, e eu estou convencido que continuarão a sê-lo, e quero dar os parabéns ao autor por ter escrito este livro. Não o faço porque, se calhar, este livro teria que ser sempre, digamos, qualquer livro que é apresentado, no fim dá-se os parabéns ao autor, mas faço verdadeiramente, sinceramente, sem qualquer espécie de pudor. E dou os parabéns também à Fundação Francisco Manuel dos Santos por tê-lo incluído nas suas, perfilhado este livro, nas suas publicações. Muito obrigado. Obrigado. Bem, o engenheiro Armando Svinato Pinto disse que eu fui parco em palavras, é porque isto também é uma questão de emoções, isto não é fácil. Estava aqui numa jovem que começou a trabalhar connosco há uma semana, assim que ouviu o canto alentejano, foi-se embora, e eu não posso ir embora. Ela foi embora a chorar, bastante emocionada, e é realmente também com muita emoção, porque está ali a Joana Vasconcelos, que me apresentou o Zé, e o Zé disse que me queria escrever um western. Um western, ele não é realmente uma pessoa da agricultura, é uma pessoa do cinema, e queria escrever um livro que era um filme. Eu não sei se este livro é um filme, se é um filme que é um livro, e ter aqui pessoas tão amigas como o Armando, uma pessoa que teve uma capacidade de organizar isto, como o David, a Susana também, e outros amigos da presidência, ali a Maria do Céu, sobretudo o Zé Navarro, para o qual eu acompanhei. Eu não perfilhei este livro, eu também não quero reclamar a paternidade do livro, a paternidade do livro é só do Zé, mas a paternidade biológica do livro é só do Zé. Mas foi um livro cujo parto eu acompanhei e que fui discutindo com ele como é que se haveria de montar um western no Alentejo. Não é fácil, mas acho que o Zé conseguiu fazê-lo muito bem, mas ele agora defender-se-á
tudo aquilo que nós Já vais dissemos. ter resposta. Deixe-me só aqui, já gastei o meu tempo, mas Não há pode ter tempo. menos sido por outra razão, porque ao ler os retratos da Fundação, o anterior livro tinha sido Portugal em Ruínas. Não sei o que é, por acaso não li o livro, É só de imagens. mas foi bom ter compensado com este exemplo de... O primeiro chama-se Prematuros. Hein? O primeiro é o Prematuro. Pois retratos, da coleção retratos, porque há muito mais do que isto, claro. Peço. Oh. Bom, depois disto eu não vou dizer nada para não estragar. Vou só fazer 3 agradecimentos e uma dedicatória. Em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro Sevinato Pinto, que nos deu a honra e o prazer de ilustrar esta apresentação com a sua presença. E eu estou com o meu ego inchado, como é evidente. Tomar ao livrinho, estar à altura das suas palavras. Em segundo lugar, ao António Araújo. Se não gostarem do livro, a culpa é toda dele. Mas eu só queria ter fotografado a cara que ele fez quando 2 minutos depois de me ter convidado para escrever sobre o que eu entendesse, lhe disse que ia escrever sobre uma herdade alentejana. Eu, para esta nova coleção, retratos, tinha escolhido uma escuderia de autores de créditos absolutamente firmados. O grande repórter Paulo Moura, o ensaísta João Pedro Jorge, o fotógrafo e blogger Gastão Brito e Silva, o cronista de viagens Nuno Ferreira, a jornalista de primeira água Joana Bernarda Costa, fora o que aí vem, que eu sei que aí vem grandes nomes para acrescentar a esta pleiade, e no meio desta galeria teve a imprudência, se não mesmo a irresponsabilidade, de convidar alguém que só há mais de 15 anos escrever um punhado de irrelevantes críticas de cinema naquele papel de jornal que dá muito jeito para embrulhar peixe no dia seguinte. E como se isso não bastasse, vinha agora dizer-lhe que ia escrever sobre um assunto que desconhecia de todo. Pobre António não gostava nada de ter estado na pele dele. Mas pronto, o trabalho está feito, está aí, e façam favor de apreciá-lo. Com António Araújo, queria também agradecer a todas as pessoas da Fundação que tão empenhadamente andaram com a produção e a divulgação do livro ao colo. E já tivemos a ver, coitadas, ainda vão andar se calhar mais uns tempos. Em terceiro lugar, os meus maiores agradecimentos à família Franco Falcão. Por todas as razões e agora mais esta. Bem-ajam. Destacaria, no entanto, o engenheiro José Maria Falcão, que toda a gente sabe que anda sempre a 100 à hora, mas teve a disponibilidade de suspender o passo sempre que eu me atravessava e concedeu-me horas e horas de esclarecimentos e informações. A todos o meu mais profundo e sincero agradecimento. Agora a dedicatória. Este livro foi publicado sem dedicatória, mas a partir de sexta-feira dedico-o ao João Falcão, que foi praticamente o seu coautor. Poucos foram os passos que dei sem ter o João ao meu lado. O João orientou-me, mostrou-me, explicou-me, punha de lado coisas que tinha para fazer para me ajudar, nunca disse agora não posso. Pelo contrário, era ele que me perguntava se já tinha visto ou aquilo, se foi ele que me desvendou coisas em que eu não tinha reparado, que me conduziu a lugares onde eu não tinha ido. Este livro devo sobretudo ao João. Sem o João ele não tinha acontecido. Por isso, a ver se vamos agora, um dia destes, ao campo ver as apetardas. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Em linguagem cinematográfica, acho que não foi um erro de casting ter escolhido o Zé Navarro e segue-se um pequeno convívio alimentar ou não estivéssemos na Casa do Alentejo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.